Bom dia, hoje sexta-feira, são 7h34, 19 de março de 2021. Vamos lá. Como devo eu começar? Também tem isso. Sim, a ordem dos fatores não altera a soma. Isso é verdade. Isso é verdade. Então eu poderia dizer, diante daquele que esteve a me conceder o direito de viver, que, santo, que eu poderia colher cada coisa do poder de acordo como ele esteve de fato. É isso. Mas eu teria que de fato pensar. Como assim pensar? Sim, pensar. Sim, porque não basta falar assim, a ordem dos fatores não altera a soma. Eu teria que saber enquadrar cada ordem do lugar para, no momento em que a gente fosse somar, soubesse identificar para a conta fechar. Isso mesmo, isso mesmo. Assim eu poderia chegar diante de Deus e explicar. Isso quer dizer, é, isso esteve a se encaixar, porque no momento certo souberam somar, na conveniência tiraram do lugar, depois passaram para cá, souberam até vomitar, um dia resolveram defecar, depois exame a realizar. E a questão é que no pulmão estiveram, quer dizer, no pulmão foi alojar. Santa, ainda tem mais essa. Quando a gente insiste em inventar que tem, quer dizer, que tem dinheiro, porque a coisa, quer dizer, que sabe tanto administrar que tem dinheiro sobrando em tudo quanto é lugar. É o superávit. Eu também teria que falar. Sim, porque se eu me apresentar diante de Deus e falar assim, tem um superávit no lugar, Deus vai logo me falar, ué, se de fato a ordem dos fatores não altera a soma, como é que esse superávit foi parar lá? Se tudo que fizeram foi tirar dinheiro do lugar, jogando título podre para o Estado pagar, ao ponto do Estado ter que inventar uma tal de vacina para, de fato, o governo federal bancar, aí seria mais fácil o oxigênio passar. Quem sabe a gente pudesse, de fato, o buraco alargar, já que a garganta não conseguia mais, santo, passar, quer dizer, vomitar. Santo começou a sangrar. O governador, sem saber de fato se quer como arrotar, necessário se fazia chamar os caciques do lugar. A questão é essa. Ok? Sim, eu também teria que falar. Os caciques do lugar não são mais assim os donos absolutos do pensar. Quer dizer, os senhores do pensar. Não, 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 não. Sabe como é que é? Começaram de fato a tatear uma matemática, quer dizer, uma matemática que não esteve de fato a agradar. Tem muito dinheiro de fato a gastar com advogado para poder explicar coisa sempre de lugar. Se roubar e matar, na cadeia vai parar. A questão é que você de fato falar que somar roubo, porque sim, com morte, é igual a cadeia nesse lugar, quem é que vai acreditar?
Santo, então foram melhor, quer dizer, acharam melhor, de fato, uma lei criar. E haja dinheiro para, de fato, o quê? Deputado aprovar. O quê? Sem contar, de fato, que o tal presidente era alguém que não se tinha, quer dizer, não tinha como, de fato, confiar. Acharam melhor colocar um representante para, o quê? A lei, de fato, modificar. Sim, porque uma coisa de fato é o que você diz que está. A outra coisa bem diferente é o que costuma de fato digitar. Quer dizer, promulgar, quer dizer, proclamação. Então ainda tem mais essa. Tem mais? Ainda tem isso, tem isso, tem isso. Porque o tal trem-bala, que um dia disseram que ia criar para o Rio de fato morar no São Paulo mais famoso do lugar. Quer dizer, sei lá, não sei. Chega um momento em que não dá, quer dizer, o trem tem, quer dizer, trem bala. Mas quem é que vai querer de fato um trem bala se de fato o Rio não tem mais como bancar bala de goma? O quê? Para a menina entregar. Santo, está de fato a faltar bala de goma no lugar? Porque vieram a falar. Disseram que era tanta coisa que estava de fato a passar, que era melhor tirar até o trem-bala de lá. Para de fato, bala de goma, a gente não encontrar, que era melhor a gente acordar, guardar em outro lugar, talvez no Nordeste, quer dizer, talvez no fundo do mar, quem sabe a Bahia viesse ajudar, mas logo Minas Gerais resolveu de fato se apresentar. O quê? Sim, porque logo disse, eu faço parte do Sudeste do lugar. Porque de fato eu não posso me ofertar para o meu solo, quer dizer, para o mineiro enricar. Eu quero as condições, quer dizer, eu quero todas as condições da água evaporar e aqui de fato parar. Não dá de fato para eu viver com pires em tudo quanto é lugar e ainda de fato receber a fama de que eu tinha para oferecer. Aí aqui está. Tem também? Eu disse para Deus, sim, eu disse para Deus, ora Senhor, agora é assim. Existe ali um país tupiniquim. Aí Deus disse para mim, tupiniquim significa que cada um tem o direito de ir e vir, feito índio aqui? Eu disse, tinha que ser assim. Você tem o direito de ir e vir, a paz. O quê? Sim, a paz, quer dizer, flecha de artifício não iria lhe atingir, mas desde que resolveram construir uma tal democracia ali, o resultado é isso aí. Aí Deus me disse, isso aí quer dizer que, eu falei, isso aí quer dizer que a água eles resolveram inverter. Inverter? Eu falei assim, sim, porque desde que a água não pode ferver ao ponto do pulmão de fato derreter. Mas eles resolveram de fato ferver uma água que a gente sequer deveria se atrever. Mas resolveram ferver, quer dizer, queriam inverter. O quê? Dar ao dito hidrogênio o poder de dizer como o oxigênio teria que ser. Ok? Para no momento certo o oxigênio de fato se converter para tudo que quer dizer, o hidrogênio poderia fazer e o resultado é algo que a gente não conseguiu sequer. Quer dizer, e o resultado é o que está acontecendo. O que está exatamente a acontecer? Aí aqui está. Aí é que é de fato uma coisa muito difícil de se falar.
E tem, sim, porque é, não é bem verdade que a ordem dos fatores não altera a soma. Como não? Aí, é, quando você vai, de fato, para a química matemática, a coisa não, quer dizer, não casa. Não, foi isso que eu tive que de fato falar. Foi. Sim, porque eu disse para Deus, olha, se eu chamar 2 mais 2, 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 eu serei quadrado em tudo quanto é lugar. Mas se eu entrar naquela emblemática da química matemática, eu serei a biologia coroada. O quê? A biologia será coroada. O quê? É como a mãe da desgraça. Falou? Falei. Aí Deus me disse assim, eu não estou entendendo essa conversa, Maria de Cássia, eu não estou entendendo essa conversa. Primeiro diz que de fato ninguém muda a matemática. Aí você chega com essa fala que não se chega a nada. Que tal de ciência é essa criada e que estão vivendo tanta desgraça? Aí eu falei assim, olha, é porque a coisa não se encaixa, não. Quer dizer, a gente resolveu, de fato, juntar a química com a matemática biológica do lugar. E o resultado é que a gente não conseguiu sequer identificar algo que a gente mesmo esteve a criar. Porque a gente esteve, de fato, a colocar os inversos no determinado lugar. Aí, uma espécie de forno, a gente resolveu criar. Só que o forno, em vez de esquentar, o forno fazia era resfriar. Mas era uma temperatura tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, que o próprio gelo esteve de fato a estranhar. Aí logo veio reclamar. Dizendo que ele não poderia ser gelo seco, dizendo que ele não poderia ser gelo seco naquele lugar, que ele não poderia ser gelo seco naquele lugar, que o ar ele iria queimar. Santo! Aí eu disse para Deus, olha Deus, quando a gente de fato resolve criar um forno para a gente, em vez de esquentar, a gente resfriar a uma temperatura que a gente não tem como controlar, pense na desgraça do lugar. Porque uma nova matemática resolveram criar. Eu logo disse, eu não vou me enquadrar, não vou me enquadrar, não vou me enquadrar. Mas como o senhor disse que eu deveria de fato pensar em como a coisa poderia se dar. Aí eu danei, o quê? Eu danei de fato a experimentar. O quê? Sim, porque aí eu disse, ó, se o açúcar com o sal se casar, aí com toda certeza salobra a água ficará. Mas se eu resolver de fato amargar, colocar uma espécie de açúcar que a gente ainda não conseguiu atinar, com toda certeza a água vai evaporar. O sal vai se cristalizar e aí eu vou conseguir hidrogenar. Santo Deus! Uma certa plantinha que a ciência esteve a inventar, como se ela fosse de fato a madrinha do mar. Santo, como é que eu vou falar da tal alga marinha? Sim, porque não é fácil de fato a gente identificar uma certa plantinha que estiver a criar com o intuito de comercializar o quê? É isso, o hidrogênio mais famoso do lugar. E tem. Eu também tive que dizer para Deus. Eu tive que dizer para Deus, olha, eu tenho que lhe dizer. Existe de fato um hidrogênio que ele não serve, quer dizer, que ele não consegue ferver. Mas se a gente de fato conseguir inverter as coisas que ele costuma fazer, aí com toda certeza um novo tempo vai nascer. Mas é preciso saber
Se a gente vai conseguir, de fato, dizer exatamente o que a gente esteve a fazer para o povo, não. Quer dizer, para o povo não morrer, quer dizer, santo, para o ar não ferver. Santo Deus. E o que esteve a acontecer? Eu disse para Deus, eu disse para Deus. Acontece que tem outro porém. O quê? Sim, porque quando a gente começa a multiplicar a sobra, a gente tem que colocar em algum lugar para a gente pegar. Também teve mais essa. Eu disse, papai, o seu. Eu disse, ó Deus. Também é assim. Quando a gente fala 2 vezes 2, 4. Beleza. Mas se eu falar 4 vezes 4, 16. Aí eu vou ter que colocar o 6. Vou ter que elevar. E aí a coisa vai se complicar. Santo Deus. Aí é dezena em tudo quanto é lugar. Aí eu disse para Deus, sem contar centenas. O quê? Centenas de partículas a se espalhar. Aí entrar na casa do milhar. Na casa do milhão esteve a chegar. E aí logo, logo para a gente alcançar um infinito. O quê? É o infinito do mar, o senhor sabe. O mar costuma evaporar aquele oxigênio que de fato nem mesmo o peixe consegue respirar. Mas faz parte do lugar. Mas desde que a gente resolveu de fato pegar o oxigênio, que o mar costuma evaporar, para a gente achar que com o hidrogênio a gente poderia juntar e uma bomba nuclear a gente criar, o resultado é que a gente não soube controlar, assim, porque não dá para a gente, de fato, negar as coisas que a gente está, de fato, a encontrar, já que a gente resolveu, de fato, é, é consultar a ciência, biofísica do lugar. Mas existe? Também tem isso. Tem? Sim, porque dizem assim, olha, é necessário a gente compreender o físico do poder. Santo Deus. E esse, sim, porque o físico do poder, esse esteve de fato a morrer. Não suportou a pressão de ver aquilo que ele mesmo esteve a oferecer. Porque, achando que poderia de fato viver às margens. O quê? As margens do poder. Só que não esteve a acontecer, não. Porque é uma coisa estranha esse negócio de biofísico. O quê? Quer dizer, o físico biológico, quer dizer, a biofísica, quer dizer, o biofísico, quer dizer, como é que eu vou falar? E tem, assim, tem um lugar propício para a biologia com a física se casar, a química a gente alcançar, e o resultado é uma imundície que a gente não consegue nem mais, a gente não consegue mais calcular. O que é uma nova, quer dizer, uma nova tabela periódica quisera criar. Por quê? Sim, porque se a gente começa de fato a inventar, quer dizer, se a ordem dos fatores a gente começou de fato a alterar, esquecendo de fato que gotículas de ar costumam se multiplicar e a biologia apadrinhar o inacreditável que a gente esteve a realizar, o resultado, de fato, é uma ciência que estará nos matar e nem na própria tabela periódica que desejaram, de fato, criar, a coisa esteve, de fato, a se encaixar, porque passou para a casa do milhar. Aí eu disse para Deus, olha, quando a gente chega na casa do milhar, para o infinito alcançar o Senhor, sabe que é uma questão da gente respirar. Por quê? Sim, porque o nosso organismo tem essa capacidade, o quê? De inalar tudo aquilo que a gente costuma. Ai, meu Deus. Pegar. Eu também disse para Deus, a questão é essa. Quando a gente de fato consegue, o quê? Ser essa esponja solar e a gente caminha aqui, caminha acolá, caminha aqui, caminha acolá. Aí sendo esponja solar. Sim, porque o Sol não vai deixar de enviar as partículas vivas porque a gente saiu do lugar. Aí o Sol continua de fato a trabalhar.
enviando as partículas vivas. Se eu der o azar, okay, daquilo que eu estou a carregar, com a partícula viva do Sol juntar, penso que eu sou uma bomba nuclear. O quê? Aí é muito mais grave do que a gente consegue imaginar. Santo Deus. Então não é uma questão de aglomerar, né? Não. É uma questão do lugar onde eu costumo de fato passar. Tem gente que dá um azar danado. O quê? Sabe como é que é? Eu começo de fato a trabalhar. O quê? O corpo começa a transpirar. O quê? Essa sequência de mudança. Meu Deus do céu! O próprio organismo faz lambança. É isso. Sabe como é que é esse território que a gente não consegue de fato dominar? Aí a pressão de tudo quanto é lugar. E quanto mais pressão aqui eu. O quê? O corpo começa de fato a ganhar. O quê? Sim, alcançar. O quê? Aí pronto. O quê? Aí o corpo começa a exalar. O quê? Gases tóxicos. Santo do Deus, no lugar onde você de fato está, a passar, a ficar, a caminhar. E aí pronto, o quê? Aí partículas que o Sol está enviando. De repente, eu posso de fato respirar a mesma bombinha nuclear que eu estive de fato a fabricar. E quando assim eu costumo, quer dizer, se eu der o azar de assim realizar, pense na desgraça. Santo Deus! Aí eu não só vou prejudicar a minha casa, como de fato eu vou colocar muito mais desgraça no ar. Independe de junto ou separado. Independe do lugar onde você estiver. O quê? Sim, porque sabe como é que é? Imã costuma de fato. Ainda tem mais essa. O quê? Essa carga. O quê? É isso, uma carga cibernética. O quê? Sim, porque nós costumamos colocar computador nessa condição de uma tecnologia que o homem não consegue de fato alcançar. Não há tecnologia mais imediata do que aquela que Deus esteve a criar. O quê? Isso aqui é uma fábrica de ar. Santo Deus! Aí se eu estou de fato a respirar com essa tecnologia cibernética, é que seu pai esteve a criar. Santo Deus! Aí uma pressão. O quê? Quanto mais de fato eu me sinto nessa condição. O quê? De evaporação. Aí pronto, é multiplicação. Santo Deus. Aí de fato, aí eu não posso falar por vento, não leva não, deixa de fato eu viver esse círculo solar, deixa eu mesmo evaporar, deixa eu mesmo puxar aquilo que eu estive a fabricar, mas o vento não entende assim não. Não? Não, o vento ele compreende que é bom de fato ele misturar tudo aquilo que está no ar. Aí ele passa para aqui, passa para cá, passa para aqui, passa lá. E aí a desgraça. O quê? Aí tem gente que é uma fábrica. O quê? Uma fábrica danada. O quê? Porque vive o tempo todo pressionada. Meu Deus do ar. Quer dizer, do céu. É isso aí. Começa a evaporar. O quê? Tanta partícula. O quê? Partícula de ar. Meu Deus. Aquela que o corpo consegue de fato exalar. Aí sabe como é que é? É como de fato você identificar o cheiro do CC. O quê? Aí você pensa, o tanto de gás que você é capaz o que de fabricar no momento mais crítico. O quê? Do lugar. Aí você começa a ficar, de fato, a evaporar. É como se seu corpo tivesse a secar, secar. Aí você começa de fato a evaporar, o corpo parece que está secando, secando, secando. Aí, meu Deus, o hidrogênio você está exalando.
É isso que a gente não esteve alcançando. O quê? Sim, porque se eu preciso do sol para minha fotossíntese realizar, eu posso de fato falar que eu sou uma usina nuclear do próprio hidrogênio que o Sol costuma de fato enviar para que eu possa de fato caminhar em tudo e qualquer lugar sem o gás carbônico me prejudicar. Santo. O problema é quando de fato o seu corpo estará a queimar o próprio oxigênio que você estará a fabricar. Aí o hidrogênio, o quê? Aproveitar. Meu Deus! E aí começa a se juntar. O quê? Com os gases tóxicos que estão de fato a se espalhar. Aí a gente pode até usar o que? Máscara para tentar de fato barrar. Mas a gente esquece que os poros, meu Deus, os poros costumam de fato respirar. É uma ciência que a gente ainda não conseguiu de fato alcançar, não. A gente resolveu de fato colocar máquina para pensar. E aí diz de fato que essa inteligência é a maior do lugar. A ciência maior do lugar é essa que é o corpo da gente. O quê? É essa aqui, ó. A máquina cerebral costuma de fato executar sem a gente precisar mandar. Santo Deus. Então, se você. Quer dizer, se a coisa está de fato assim, nesse nível, uma pressão e tanta no lugar, os poros estão a largar. O quê? Essa é. A gente sente essa necessidade. O quê? De tirar essa certa gravidade. Meu Deus! Aí seu corpo começa a pesar. É muito mais grave do que a gente está a imaginar. Aí, se de fato a lei da gravidade costuma funcionar num corpo que costuma exalar a fotossíntese que estará a realizar, santo Deus. Mas se de fato eu estive a criar uma certa coisa que a gente não consegue sequer identificar, nem na tabela periódica que a gente esteve a inventar a gente conseguiu enquadrar. O jeito de fato é a gente pensar na melhor maneira de falar, a forma como a gente precisa buscar algum tipo de serenidade no lugar. E isso pode, de fato, adiantar? Ainda tem mais essa. Porque, sim, porque não dá para você se tranquilizar com nada do lugar. Santo, não adianta nem orar. Aí é que está. Orai pro nobres, orai pro nobres, orai pro nobre, orai pro nobres, orai pro... Sabe essa mania da gente querer falar tudo quanto é língua nesse lugar? Santo Deus. Aí é mais partícula de ar? Aí resolveram queimar. Coisas que não se encaixam aqui no nosso modo de pensar. Aí essas partículas de ar, não é costuma alojar. O quê? Num lugar onde de fato está a nos prejudicar de uma forma que a gente ainda não teve a coragem de falar. Meu Deus. Feito bosta de boi. É esse, é feito de fato, é hidrogênio, é feito sal, quer dizer, é feito, é tempero que a gente não costuma usar. Mas aqui resolveram de fato espalhar. Aí esse tempero resolveu de fato, que não, aí o vento resolveu, sabe como é que é? O vento resolveu colaborar, sopra pra aqui, sopra pra lá, e esse tempero, o quê? Esse tempero é temperar esses corpinhos que mal consegue de fato, o quê? Mal consegue de fato se equilibrar com as próprias dificuldades, que aqui a gente sabe que estiveram, quer dizer, que nós costumamos de fato carregar. Quer dizer, o povo daí não costuma usar 100% daquilo que Painho esteve de fato a
Ofertar? Não, a gente não costuma, não. E isso você esteve a falar com o painho? Quando você lá foi falar que a ordem dos fatores não altera a soma? Eu disse para ele assim, ó senhor, lá a gente tem uma dificuldade danada. Lá a gente dá importância é a máquina. Deus disse. Mas Deus disse isso? Quer dizer, eu disse. E Deus, é isso, é quando eu falei para ele que a gente dá importância à mágica. Que é muito mais importante a gente, de fato, rastejar a barriga no chão para um celular novo comprar, do que a gente aprender a pensar para o nosso pulmão de alguma maneira funcionar. Aí pronto, o resultado é que ele quase esteve a desmaiar. O quê? Eu disse, oh meu Deus do céu, no caixão Deus vai entrar. O quê? A gente foi gritar. O quê? Pega pra capar, pega pra capar, pega pra capar. Eu logo comecei a gritar. O quê? Sim, porque se Deus estava lá. Aí eu disse, pega pra capar, pega pra capar. Desse jeito todo mundo tem medo. O quê? A mim como é que é? Cada um sabe onde. O quê? Onde a coisa vai apertar. Aí Deus resolveu se aproximar. E me disse, que história é essa de pega pra capar? Eu disse, ai meu Deus, será que eu vou ter que explicar? O quê? Sim, a função de cada um nesse lugar. Santo Deus, que enrascada foi essa? Eu disse, o quê? Eu comecei a chorar. O quê? Fiquei desesperada. Fiquei desesperada. Sim, porque eu tava gritando, pega pra capar, pega pra capar. Deus chega e diz, que história é essa de pega pra capar? Aí eu disse, é porque estiveram a mudar o pensamento do lugar. É isso que eu quero dizer. Disse? Eu disse pra ele. Não é com você não. Ave Maria. Eu tenho que dizer. Resolver de fato capar o povo do lugar. Você não sabe mais nada. Quer dizer, você não sabe como a coisa vai se encaixar. É um tal de mudar. Resolver agora até o português de fato piorar. O quê? Isso era amigo. O quê? Eu disse pra Deus. Como é que eu vou falar que tem tudo a ver com as coisas que a gente não consegue entender? Que o nosso corpo esteve, quer dizer, estar a sofrer as consequências daquilo que a gente o tempo todo esteve a fazer. E desde então, a coisa começa de fato a acontecer. Quer dizer, santo Deus, a gente não consegue de fato se entender. A questão de fato é que você viu muito a TV. Também disse para Deus. Porque eu disse para Deus, olha, a TV conseguiu inverter até o modo do brasileiro ser. Você disse? Eu disse para Deus assim, o brasileiro tinha um jeito de viver. A TV resolveu inverter. Aí a coisa esteve de fato a desaparecer. Nós não temos um jeito de ser. Não tem não? Não. Aí como é que eu vou dizer para o povo brasileiro que ele precisa nascer? Por quê? Se até o americanês perdeu o próprio jeito de ser. Santo Deus. Então essa leitura que você está a fazer tem tudo a ver com o nosso jeito de ser. É isso, a gente perdeu de fato a noção de viver. Santo Deus. Aí a gente aceitou se vender. A gente acha o máximo personal trainer. O quê? Pois é. Aí Deus me disse assim, ó Maria de Cássia, você precisa saber, se a gente acha o máximo essa história de personal trainer, imagine quando a gente resolve ser aquilo que a gente mesmo não consegue entender. Aí eu disse para Deus, o Senhor sabe, a gente não consegue viver, a gente perdeu o nosso jeito de ser, o nosso pulmão resolveu de fato desaparecer.
Aí a coisa ficou assim, sem a gente conseguir de fato fazer coisas básicas, né? Com poder. Santo Deus. Quer dizer que tudo tem a ver com tudo aquilo que a gente resolveu viver. É, é mais importante a gente, de fato, colocar uma panela no altar do que a gente buscar um modo para a gente respirar, aí, de fato, fica complicado. E essa panela tem feito um estrago. Sim, porque Deus me diz assim, como é que está, de fato, o tempo elevado? Eu disse assim, olha, o tempo elevado está sendo preparado. Aí Deus me disse assim, Santo Deus, então tudo aquilo que foi pensado foi para o espaço. Eu disse, o problema é que o espaço está sendo de fato comprado. O quê? Ainda tem mais essa. E tem, ainda tem mais essa. Eu disse para Deus, ó, cada um vendo o que tem. Você disse? Eu disse, o Brasil, acho que tinha assim, uma costa leste, tinha costa oeste, tinha nordeste e sudeste, tinha noroeste. O Brasil tinha até, como é que eu vou falar? Tinha até sudoeste, suleste, maroeste. O Brasil também tinha essa história de mar. O quê? O Brasil tinha essa história de mar coberto, mar aberto, mar certo, Marimerto. Não, como é que é? O Brasil resolveu criar um mundo que ele acreditava dominar. Agora eu compreendi essa história de ser macho, quando de fato a conveniência estava a se apresentar. E desde então, é algo que é preciso a gente ter a coragem de perguntar. Santo Deus, você tinha razão quando começou a gritar, pega pra capar. Pois é, porque o Brasil continua sendo macho, o quê? Em tudo quanto é lugar. Eu estou de fato a me impressionar. Aí eu disse para Deus, olha, se a gente ainda não consegue parar para pensar e continua a se comportar como marica no lugar, achando que de fato pode mandar, sendo machinho aqui e acolá, de um modo que a gente de fato pode até não gostar. Mas esta é a nação que nós estamos a morar. Na nossa conveniência, a gente sabe agradar o lado que assim de fato a gente desejar. A gente não está nem aí para que o povo está a passar. Porque se a gente tivesse, a gente teria que parar e o retrovisor usar. Porque até ontem eu estive a brigar. Sim, defendendo o indefensável do lugar. Coloquei tudo quanto é panela no altar. Um dia eu ia fritar, outro dia eu ia cozinhar, no outro dia eu ia assar, sem de fato desejar enxergar. Até corpo a gente resolveu de fato queimar, como se não valesse nada no lugar. E agora a gente querer posar de vítima no lugar? A gente resolveu avacalhar até Jesus nesse lugar, sem nenhum respeito pelo que aqui o próprio povo diz adorar. Porque ainda que a gente queira falar que o país é laico nesse lugar, não tem nada de laico aqui. Porque tudo que nós fazemos aqui, de fato, é nos divertir com esse Jesus ali. A questão é que a gente desejou, de fato, existir vivendo nesse mundo aí. A gente pensou, de fato, que
a gente poderia diminuir para conseguir de fato atingir algo impossível da gente digerir. E querem que eu diga o que aqui? Que essa língua não se compreende aqui? A gente compreende língua bem pior aqui. Mas eu preciso, de fato, ter respeito por mim. Então, eu não estou a me desrespeitar nem desrespeitando ninguém nesse lugar. Quando eu digo, pega para acabar. Brasil foi macho quando a conveniência esteve a lhe convidar. Assim como soube ser marica, quando a própria conveniência ele desejou bancar. Sempre, sempre, sempre para se beneficiar. Mentindo em tudo quanto é lugar. Dando uma de cidadão que ele sequer tem noção. E se é assim, eu não posso de fato aceitar, né, me calar e perder minha mão nesse lugar. As minhas mãos eu sei usar, eu vou usar. Mas é sempre, sempre, sempre em conformidade com o que Deus esteve a me solicitar. Porque não existe essa história da gente querer ocultar certas coisas com medo de falar. Se a gente de fato soube pegar alguém que o próprio povo diz amar e avacalhar sem de fato nenhuma celebridade reclamar, sim, aqueles que são célebres no lugar, tudo costuma abençoar. Oh, sabe quem é aquele? Oh, é o viadinho que está a passar. Oh, e o viadinho tem nome? Tem, é Jesus. É Jesus. Ah, santo Deus. Ele era viadinho mesmo? Ah, dizem que era. Quando a gente é de nossa conveniência, é assim que a gente fala, é assim que a gente é assim que a gente vive. E não é uma questão de filtrar, não. É uma questão de aceitar nossa podridão nesse lugar. Nós somos essa laia ruim, péssima, ordinária, que não vale nada. Porque quando é do nosso interesse, a gente coloca Jesus no altar. Mas a gente sabe derrubar para aplaudir aquilo que o modismo está de fato a enviar. Aí, todo mundo começa de fato, ó. Quem é que você quer ver? Quem vai lhe favorecer? E vamos falar o quê? Vamos falar o quê? O divino é o divino, aqui e acolá, em todo lugar. Mas é aqui, nesta casa, que eu desejei de fato preparar para ele reinar em qualquer lugar. Não esse Jesus aí, que um dia a gente costuma elevar, no outro dia a gente costuma derrubar. Porque quem crê em Deus e vive para Deus, vai buscar o mundo de Deus, independe do que o mundo está a ofertar. Eu não preciso defender, eu não preciso abençoar, eu não preciso amaldiçoar. O que eu preciso é respeitar. Você lá, eu cá. Nós podemos, de fato, nos encontrar, nos falar, ter com essa convivência saudável. Mas eu sabendo lhe respeitar e você sabendo, de fato, até onde você pode chegar. Isso é respeito. Não querendo, de fato, que eu venha, de fato, lhe adorar pelo aquilo que você deseja, de fato, conquistar. A minha vida é essa. Eu nunca e nunca, posso testemunhar, desrespeitei ninguém nesse lugar. A Deus
eu soube amar e adorar. Assim como eu soube, de fato, respeitar quem quer que seja. Mas eu não vou, de fato, falar aquilo que o povo quer escutar. Porque eu também faço parte do lugar. Nós somos essa desgraça aí. Infelizmente é assim. E se essa dor está aí a nos atingir, uma ferida muito grande está por vir. Porque o tempo todo a gente continua, de fato, a usufruir do que essa dor está fazendo aqui. Porque infelizmente é assim. Porque a gente continua assim, pulando aqui, pulando ali, pulando aqui, pulando ali, feito macaquinho. Procurando, de fato, um jeito de sorrir, de continuar a se divertir. Num país que, com toda certeza, esqueceu o que é ser tupiniquim. Eu sinto muito, mas foi o que Deus esteve a me pedir. Nós aceitamos, de fato, enxergar essa nossa incapacidade de amar, ou com toda certeza, muito pior ficará. Porque é necessário, de fato, a gente falar do que eles estiveram a realizar. Antes que, de fato, o vento comece a espalhar coisas ainda mais difíceis. Quer dizer, se é que o vento, a gente vai poder barrar. O vento a gente não tem como barrar. Mas a gente pode, de fato, analisar cada elemento que o vento está, de fato, a carregar. Mas é com o olho que a gente, com toda certeza, deseja alcançar. O olho da certeza do que eu estou a falar. Porque esse olho eu desejo usar. Não terei de mim o direito de respirar. Ainda que seja muito difícil aqui caminhar. Porque o ar estará pesado. E é inegável, de fato, essa nossa condição. Estamos, de fato, nesse salão da jurisdição, o tempo todo, nos metendo a mão. Bom dia e bom dia.